Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Orgulho. Você é orgulhoso? Deus não se agrada de orgulho. O orgulho tem sido um grande mal nessa era, nesse século. Por quê? Porque as pessoas orgulhosas não querem Deus. Elas pensam que podem viver segundo as suas vontades, segundo as suas forças, segundo as suas condições. Elas têm condições de viverem sem Deus. Elas só pensam, mas ninguém pode, ninguém consegue viver neste mundo, a não ser que Deus venha fazer parte de sua vida. Então, eu preciso de Deus. Eu sou miserável, pecador e ignorante. Eu preciso de Deus todos os dias na minha vida. Sem Deus eu morro. Eu vou para o inferno. Sem Deus, todos iremos, se não estiver com Deus, em Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Todos nós iremos para o inferno, para o Hades. Então, deixe de ser orgulhoso. Não se apoie em sua beleza, em sua riqueza e em sua inteligência. Você não é nada. Você é pobre, miserável e ignorante. Você, assim como eu, nós precisamos continuamente de Deus em nossas vidas, pois nós somos nada, menos nada que igual a nada. Então, o orgulho é um sentimento, uma satisfação muito grande, um amor exagerado que a pessoa tem de si mesma. Então, mediante ao seu orgulho, ela tem um prazer muito grande, imenso, enorme, pelo que ela é, pelo que ela tem ou pelo que ela faz. E o orgulho é um grande pecado, porque se você tem, se você consegue, se você faz, é pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus que está em sua vida. Não é você não é inteligente, rico, bonito, não, foi Deus que te deu. Você deve ter esse conceito em sua vida. De tudo que você tem, faça, obtém nessa terra, é de Deus. As coisas boas, é claro. O pecado é do diabo, Satanás, que introduziu na vida dos homens. Então o orgulho tem feito com que muitas, milhares, centenas, milhões de pessoas morram e vão para o inferno. Por quê? Porque o diabo está por trás do orgulho. Ele se orgulhou de tudo aquilo que Deus havia criado nele. Mas tudo que Deus criou nele, ele foi criado daquela forma bonito, cheio de sabedoria, beleza, riqueza. É de Deus, proveio de Deus para ele. Então ele começou a se apoiar em si mesmo. E chegou ao ponto, pelos atributos que o próprio Deus havia criado nele,
ele se achou no direito de ser semelhante a Deus Altíssimo. Mas ele não reconheceu o estado que ele estava, que foi o próprio Deus que havia dado para ele, criado nele, para que ele pudesse servir a Deus com excelência, com perfeição. Mas não. Cresceu no coração dele esse sentimento chamado orgulho. Ruim, não é bom, é negativo diante de Deus, não presta. Ele se opõe à vontade de Deus, que é humildade. Se opõe. Orgulho e humildade se opõem. Humildade provém de Deus. Orgulho, Satanás, do diabo. Então ele caiu de lá para cá, para a terra. Ele foi precipitado, porque ele queria ser como Deus. Ele não foi humilde para reconhecer que o Senhor é Deus soberano, está acima de tudo e de todos, que merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ele queria ser adorado como Deus Pai. Mas Deus não dá sua glória para ninguém. E mesmo assim, os homens continuam vivendo, elogiando, aplaudindo, adorando homens famosos, até pastores famosos, cantores gospel famosos. Não existe. Ninguém é maior do que ninguém. Somos todos iguais. A diferença é que uns estão engateando para o caminho certo para Deus, morar com Ele eternamente. Outros estão indo para o inferno, para o Hades, por causa desse sentimento negativo ruim chamado orgulho, satisfação pelo que tem, pelo que é, pelo que faz. Então a pessoa orgulhosa, ela anda como se estivesse apoiada em uma bengala. O orgulho é uma bengala, porque a pessoa se apoia no que ela tem, no que ela faz, no que ela consegue. Mas não é. Tudo é de Deus. Tudo é para Ele. Glórias para Ele. Tudo é para Ele. Para nós é nada. Nós nascemos com a função, com o intuito de poder adorar e com isso contemplar a glória de Deus. Amém? Então vocês abram. Agora nós iremos saber o que Deus pensa acerca do orgulho. Será que Deus gosta do orgulho? Ou Ele gosta da humildade, que se opõe ao orgulho? Vamos saber. Abram a palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, versículo 6, amém? Tiago 4, 6. Diz assim: antes, Ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Glória a Deus. Então aqui está bem claro para nós qual é o sentimento que Deus tem em relação ao orgulho, soberba e arrogância, que são primos, irmãos, todos não prestam. Orgulho, arrogância e soberba não presta. Se opõe à vontade de Deus, que está na humildade. A pessoa humilde reconhece o seu estado miserável, pequenino, pobre e ignorante diante dos seus próprios olhos. Então a pessoa humilde
quando erra, reconhece, pede perdão. Reconheça as qualidades do outro. Não se acha melhor do que o outro. Ela se põe uma régua. Todos são iguais para ela. Ela não faz acepção de pessoas. Então Deus se agrada dos humildes. Por quê? Eles pecam, sim, mas reconhece o seu estado de pobreza, de pecados. Então ela pede perdão, reconhece, relata, confessa o seu mal, o seu erro para Deus. E para elas que reconheceram o seu mal diante de Deus, para elas sabe o que vem? Graça, perdão, unção e salvação para as pessoas humildes. Olha que bonito. Mas para os orgulhosos, sabe o que Deus diz? Não quero, não aceito, não suporto. Eu tenho nojo, repúdio contra essas pessoas que têm esse sentimento ruim em seus corações. Porque elas não reconhecem que o Senhor é Deus, que precisam dele, que nasceram para ele, para a glória de Deus, para ele, para a glória dele, para servirem ele. Elas não reconhecem, elas querem elogios, aplausos. Adoração. Elas não reconhecem o seu estado de pequenez, seu estado miserável, seu estado de ignorância, de falha, de transgressões, de pecados. Elas não reconhecem o seu erro. Então, para essas, Deus diz não. Não tem perdão, não tem amor, a não ser que elas venham se humilhar, venham reconhecer o seu estado de pecaminosidade, de transgressões, de iniquidades, de falhas diante de Deus, e assim pedindo o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, saia do orgulho hoje. Reconheça o seu estado. Reconheça a sua situação que você está diante de Deus. Reconheça que você não é nada. Reconheça que você é desgraçado, miserável, pequenino e que precisa continuamente da sua misericórdia, graça e amor dele que está em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então vamos encerrar. Mas antes disso, eu quero deixar para vocês um versículo que faz menção que de fato Satanás, o diabo, está por trás do orgulho. Muitas pessoas não acreditam, mas ele é orgulhoso. Ele está por trás do orgulho. Ele incita, ele persuade os homens para que estes venham ser orgulhosos e com isso eles não venham alcançar a graça de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então o orgulho é uma grande arma que o diabo tem usado contra homens, porém os homens não querem partir para o lado de Deus, estarem do lado de Deus, sendo humildes,
reconhecendo o seu estado lamentável, miserável diante de Deus. Então, tem uma pessoa, um personagem bíblico que o diabo conseguiu derrubar mediante a esse sentimento chamado orgulho. Então, vocês abram a palavra de Deus, 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Olha como é que o orgulho, esse sentimento é perigoso para a sua, para a minha, para nossas vidas. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel, nação eleita por Deus, e incitou Davi a numerar Israel. Olha só, Satanás falou no ouvido de Davi para que ele contasse o exército, porque Davi era um rei de Israel, era um ungido, escolhido de Deus. A palavra Davi no hebraico é amado, significa amado. Olha só, tudo que Davi tinha é de Deus. As mulheres, os filhos, o reino, as vitórias, o exército, tudo que Davi tinha provém de Deus. Então Satanás caiu porque ele queria subir. Ele queria se exaltar diante de Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Então ele caiu. Então ele viu que através do orgulho ele caiu. Então ele usa esse sentimento chamado orgulho contra os homens, sabendo que Deus irá derrubá-los, porque Deus não aceita que ninguém seja mais do que Ele, pois Deus é o Senhor. Amém? Deus é Criador, nós somos criatura. Então o exército de Davi era numeroso. Então Satanás mandou ele contar para que ele vinha se orgulhar, bater no peito, mostrar para os homens, para as outras nações, que ele era o cara, que ele era o grande, que ele era o maior rei, que ele tinha o maior exército do mundo. Deus não aceita alguém que tem um coração assim, tem um coração humilde diante de Deus. Então aí ele falou para Davi contar. Agora vamos ver o resultado do orgulho cujo diabo incitou, falou para Davi contar, para que ele contasse o exército, que assim ele se orgulhasse mediante aos milhares e milhões de soldados que estavam ao seu dispor, a serviço do rei Davi de Israel, nação escolhida por Deus. Vamos ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira Crônicas, capítulo 21, versículo 14. Diz assim: Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Amém?
Olha só o resultado do orgulho. 70.000 homens morreram devido ao orgulho de Davi, cujo diabo está por trás. Incitou, falou, persuadiu a Davi para que ele contasse o exército e com isso ele se orgulhasse. Então nosso Deus é justo. Ele não pode compactuar com a vida de uma pessoa orgulhosa, porque a pessoa orgulhosa não reconhece que precisa dele, que nasceu para ele, que vive para ele, para Deus, para o Senhor. Então, seja humilde a partir de hoje. Se você é orgulhoso, ore a Deus para que ele entre em seu coração e venha quebrar esse coração de pedra, de gelo que você tem, para que ele venha arrancar o orgulho do seu coração, que você venha ser humilde, pois Deus é humilde. Deus não é orgulhoso. O orgulho provém de Satanás. A humildade provém de Deus. Então seja humilde, não orgulhoso. Se você continuar sendo orgulhoso, não reconhecendo seus pecados, o seu estado miserável diante de Deus, não aceitar, não se entregar para o seu filho e tendo ele como seu único e suficiente salvador da sua vida, quando você morrer o corpo, a sua alma, que é você, psique, não irá para o inferno, para o Hades. Então se arrependa dos seus pecados, deixe o orgulho, seja humilde. Sendo humilde, Deus fará parte da sua vida, pois Deus é humilde. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês e a família.